Você acredita em vidente? E se eu te disser que Márcia Sensitiva, que é vidente e astróloga, cravou que Memphis Depay permanecerá no Corinthians? A Márcia analisou a data de nascimento do Memphis e também traços do signo do holandês para se posicionar em relação à pergunta do milhão, se o Memphis ainda pode voltar ou não ao Corinthians. Abre aspas para ela, o Memphis é um moço frio, aquariano é calculista, mas ele vai aceitar o contrato de renovação, ele vai fazer o acordo, tenho certeza. Logo depois, a Márcia Sensitiva disse: aquariano é leal demais, tem amor ao próximo, mas no dia a dia é frio. A gente tem 80% a 90% de chances de ele voltar ao Corinthians. É só importante contextualizar que na terça-feira, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por meio de uma nota, afirmou que as tratativas estavam encerradas e que Memphis não ficaria. Diante de uma enorme repercussão negativa e da possibilidade de o Memphis cobrar na justiça 180 milhões de reais do Corinthians, patrocinadores procuraram o timão e se mostraram dispostos a ajudar nos pagamentos. Diante desse cenário, o Corinthians cogita reabrir tratativas com o Memphis, que não descarta negociar com o Corinthians mesmo depois de toda essa confusão. Só para completar, registrar que mais protestos foram realizados contra o presidente Osmar Stabile, dessa vez na porta da casa dele, com faixas que diziam, entre outras coisas, interdição judicial já, fora ratos. Você ainda acredita que Memphis pode ficar no timão? Seria a melhor saída para o clube? Usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nossa manchete foi um pouquinho longa, mas tinha que ser, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Primeiro eu quero começar falando da ESE Seguros. É o 7º jogo que a ESE Seguros estampa a sua marca na camisa do Corinthians, sem ter contrato. O contrato terminou no dia 30 de junho, tá certo? E ela segue lá. Então, só para você ter uma ideia, né, da ESE Seguros, os jogos são Remo, Bahia, Atlético Paranaense, Inter 2 vezes, Bragantino e Rosário. São muitos jogos. A camisa do Corinthians não é da diretoria. A camisa do Corinthians não é do seu Osmar Stabile. A camisa do Corinthians não é do seu Ângelo de Sá Júnior, né, que é o diretor de marketing do Corinthians, né, enfim, e também da X Sports, não é? E não é do Vinícius Manfredi. Vocês não podem fazer isso com a camisa do Corinthians. Vocês três têm muito o que explicar. Seu Osmar, seu Ângelo e seu Vinícius. Não pode a marca continuar com a camisa do Corinthians se o contrato já venceu. E o pior, o marketing do Corinthians subiu uma proposta para o presidente Osmar Stabile oferecendo metade do que paga. Isso é uma vergonha. Como é que pode uma empresa que paga 6, pagava 5 por muito tempo, pagou 6 numa renovação que teve nos últimos 6 meses, termina o contrato, oferece 3 para permanecer, sendo que o Palmeiras vende por 15, o São Paulo por 20, o Espaço por 20, por 25. Como é que pode? Como pode que se os shorts do Corinthians custa 22 hoje com a Fatal e o Corinthians vendeu uma camisa por 3? E esses valores, o Corinthians deve explicações. E esses valores desses 7 jogos, vão pagar 3 só? Vão pagar 6? Quanto vão pagar ou não vão pagar nada? Hein? Aqui fica, né, a indignação, porque o Corinthians, ele não... Meu amigo, o Corinthians, ninguém é dono do Corinthians. Vocês no Parque São Jorge não são donos do Corinthians. Eu já falei isso aqui, já depois do jogo, acho que foi contra o Red Bull Bragantino, e agora eu volto a falar contra o Rosário, vou voltar a falar, né, depois contra o Cruzeiro, e vou falar até vocês darem um jeito nisso. Nessa tecla ninguém tá batendo, o assunto Memphis está ofuscando essa vergonha que é o Corinthians ceder o seu espaço nobre da camisa de graça para uma patrocinadora, que falou que o Corinthians alega que ia ajudar no Memphis, não ajudou em nada também, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo. Eu acho que a torcida do Corinthians também tem que cobrar isso daí. Não é só o caso Memphis, não. Porque isso sim é uma grande vergonha, tá certo? Comenta aqui embaixo e deixa o like. Ainda sobre patrocínios, a Nike notificou o Corinthians, hein? O bicho tá pegando em relação a patrocínios no Corinthians, tá?
ela notificou o Corinthians questionando o patrocínio da Fatal Fans. Foi por e-mail, tá? O contato foi feito por e-mail. A fornecedora do material esportivo pediu esclarecimento à diretoria do Corinthians sobre a natureza, né, dos serviços oferecidos pela empresa. O UOL, inclusive, teve acesso a essa notificação, que a Nike questiona, né, o tipo de conteúdo comercializado pela Fatal Fans. Né, a empresa apresenta aí como uma plataforma de venda de conteúdos, mas reúne, na sua maioria, materiais, né, de cunho, né, que eu não vou falar, destinado ao público maior de idade, né, de 18 anos. Enfim, a Nike tem direito, né, por contrato com o Corinthians, de vetar patrocinadores considerados nocivos à saúde das pessoas. Não dá para confirmar ainda, né, que a Fatal se enquadra nessa categoria, mas o e-mail foi enviado e, inclusive, a Nike alega, né, que a própria Fatal, que paga menos, enfim, e que tem um espaço maior, né, ali acima do escudo do distintivo da Nike, enfim, da logomarca, né, desculpa, da Nike. Então é isso, velho, o bicho pegando, a Nike notificando o Corinthians e pode até quebrar contrato se quiser, viu? Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos falar de Memphis Depay, tá? Primeiro, tem muita coisa pra gente falar e novidades, né? Até chegar no assunto produtividade. Vamos lá. Primeiro, o Memphis está sendo oferecido pelo seu staff para vários clubes do futebol brasileiro e todos estão recusando. Todos estão recusando. O que pode até favorecer, né, o jogador avançar, voltar, né, avançar com o Corinthians em tratativas. O Grêmio não quis nem abrir conversas, tá? O Flamengo não quis nem abrir conversas e ainda há uma situação do Palmeiras que eu tô para confirmar, que também já mandou avisar de longe que não quer. Enfim, pelo menos esses clubes já, né, não têm interesse no Memphis, mas o staff está oferecendo porque o Memphis quer continuar no futebol brasileiro, tá? E no Grêmio, alegaram que o ego do jogador é muito grande, que ele não seria muito bom de grupo, que poderia, enfim, estragar o grupo, e eles não querem tratar o jogador como estrela lá, diferente de outros, tá? Isso veio lá do Grêmio. Então o Grêmio também não quer o Memphis. Enfim, agora fica a questão com o Corinthians. Vamos lá. O Corinthians procurou o staff do Memphis para negociar a dívida. O Corinthians, né, ele quer marcar uma reunião para a próxima semana. O Corinthians já falou com o staff do Memphis se seria possível ele manter a proposta lá dos 42 milhões, divididos em 4 prestações, e essa proposta já está feita, né? Foi por telefone, foi verbal, mas já está feita. Basta saber se o Memphis vai querer diluir, né, esse contrato em 4 vezes, já que o Corinthians entende que se o Memphis, né, resolveu baixar de 77 para 42, 43, eles entendem que o valor é esse mesmo e que é justo esse valor, até porque nós estamos falando de juros altíssimos que foram colocados pelo Pedro Silveira no primeiro contrato do Memphis com o Corinthians. São juros extremamente abusivos para 42 milhões já pular assim tão rápido para 77. Enfim, a proposta, né, tá na mesa e nós vamos aguardar agora os próximos encontros na semana. Agora, a relação, que pelo que eu fiquei sabendo, entre eles é uma relação tranquila, não tem, a rivalidade está mais nas redes sociais, até por torcedores, influenciadores, enfim, mas em relação a eles o papo é bom, e para pular para uma negociação é um pulo, tá? Enfim, para que o Memphis permaneça no Corinthians e volte, né, a negociar a renovação de contrato. Só que é o seguinte, o presidente Osmar Stabile ganhou muita força, né, no Conselho Deliberativo, ganhou muita força com o seu grupo político e passou, né, aquele primeiro dia, né, de pressão, e agora ele está mais à vontade e já está alegando, né, nos bastidores que só aceitaria o Memphis realmente hoje por um contrato de produtividade, né? Isso já chegou ao ouvido lá do staff do Memphis, não sei se ele aceitaria, mas enfim, um contrato de produtividade seria muito bem-vindo, né, essa questão aí envolvendo a renovação do Memphis Depay, segundo a cúpula corintiana, tá? A questão, né, daquela proposta, né, de tirar todas as cláusulas, enfim, tudo isso é discutido, mas dentro do Corinthians pode ser discutido, mas dentro do Corinthians a questão eles preferem, né, que o Memphis procure o Corinthians, né, e a iniciativa parta do Memphis para querer reabrir uma negociação.
Só que o Corinthians também não vai poder oferecer grandes valores como ele sempre quis. Então é produtividade e quem sabe discutir aquele valor, né, de 27 milhões de reais por ano, né, de salário, que aí você vai diluir, né, por 27 milhões, você dilui aí no contrato. Na verdade são 2 milhões, né, mais ou menos 2 milhões de reais, tá? Então fica essa questão aí envolvendo, né, o Memphis, tá? E o Corinthians, para saber realmente se vai ter uma negociação. Mas o que interessaria ao Corinthians hoje nem interessa, mas o que interessaria ao Corinthians hoje é um contrato de produtividade, tá? De produtividade. Então a gente vai ter que aguardar, né, para ver o que o Corinthians vai fazer em relação a Memphis Depay. Se o Memphis Depay não se oferecer, não procurar o Corinthians para renovar, eu acho que o assunto está encerrado, eles vão negociar só a dívida e o Memphis vai ser considerado como assunto já resolvido e passado no Corinthians, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.